que eu estou aqui na secretaria do DQFQ, né, que é a sala da chefia, e vizinho à sala da chefia tem a sala de reuniões. E uma professora pediu para fazer a confraternização dos bolsistas dela e dos alunos do mestrado. Aí provavelmente vai ter umas falas mais altas lá, aí eu vim para cá, para secretaria mesmo. Só que eu estou no tablet e ele não grava. Aí eu fui lá no outro computador para botar para gravar. Professora? Aí para eu não ficar para lá e para cá, oi. Eu não estou escutando nada. Tu não está escutando nada? Nem o meu oi? Oiê. Ninguém está escutando, é isso? Eu estou escutando. Eu tô escutando. Ai, ufa, ainda bem. Eu acho que é meu Pois. celular. Eu vou tentar entrar pelo notebook, professor, só um minuto. Não estou escutando nada. Tá certo, eu espero, não tem erro não. Aí eu tô aqui nesse tablet, eu não sei botar para gravar nele. Aí eu fui colocar para gravar lá na outra sala e rezar para não chegar ninguém falando alto aqui na secretaria, pedindo informação. Né? Mas vai dar certo. Eu acho que a gente já tem gente suficiente aqui. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Sei nem ver aqui pelo esse tablet quantas pessoas tem na reunião. Vamos ver aqui se eu consigo pelo menos botar aqui para apresentar. Ah, tá aqui. Iniciar compartilhamento. Aí vocês vão me dizer se está aparecendo a tela aí para vocês. E aí, tá aparecendo? Tá sim, professora. Pronto, obrigada. A gente estava falando, né, na última vez que a gente se encontrou, sobre volumetria de precipitação. E aí falamos de métodos argentimétricos, que são hoje os grandes métodos capazes de ter aplicabilidade no escopo da química analítica. Dentre os métodos argentimétricos, tem 3 métodos mais importantes: o método de Mohr, o método de Wöhler e o método de Fajans. Nós conversamos sobre o método de Mohr, que é um método muito bom, é um método direto. Todos os métodos argentimétricos têm por característica utilizar como solução padrão o nitrato de prata, GNO3, né? Argentimétrico vem disso, né? A prata, o símbolo da prata é Ag, porque em latim é argento, né? Então, argentimétrico, medida da prata, ou seja, quanto da solução padrão, cujo cátion é a prata, é necessário para reagir com seu analito. Pelo número de mols, né, da solução padrão, se descobre o número de mols do analito dentro da sua amostra. Então, a gente tem o método de Mohr, que é o método direto, que a gente viu na aula passada. Eu acho que a gente chegou até a ver os 2 videozinhos, né, que são determinação de cloreto em água e em soro fisiológico. Ele é um método simples, rápido, porém ele tem uma limitação, que é a faixa de pH na qual a gente pode aplicar essa análise. Ele é aplicável em amostras cujo pH estejam entre 6,5 e 10. Abaixo de 6 ou de 6,5, o indicador não funciona. Por quê? No método de Mohr, o indicador utilizado é um indicador de precipitação. Ele forma um segundo precipitado, né? Utiliza-se a teoria da titulação ou da precipitação fracionada. Então, eu precipito o meu analito com aquele cátion da solução padrão, que no caso é a prata, o meu analito, né? Ou é algum aleto, cloreto, brometo, iodeto, ou tiocianato, o SCN. Então, se aplica a esses íons. Porque esses íons, ou esses ânions, eles reagem com a prata, formando sais pouco solúveis, que obedecem... Ai, meu Deus, agora como é que eu saio daqui? Olha, meu pai, para poder... só um minuto, gente, que eu estou amarrada aqui, que eu tenho que... Como é que se diz? Permitir alguém aqui de entrar. E eu não sei sair. Peraí. Pronto. Aperta essa, professora. Não estou no tablet. Não é isso o problema hoje? Esse é o problema hoje.
né? Aí a professora não sabe usar essas tecnologias. Aí, hoje eu estou no tablet por conta que eu tive que sair ali da sala onde está o computador. Pronto. Fiquei tão agoniada, perdi até o que eu estava falando. Certo, eu estava falando que esses ânions, né? Ah, tá. Eles reagem com a prata, eu vou conversando aqui sem apresentar o slide, pelo menos momentaneamente, enquanto chega mais alguém, tá? Eles reagem com o cátion, né, a G+, a prata, da solução padrão, e formam sais pouco solúveis que obedecem, né, a reação obedece àqueles pré-requisitos gerais para que uma reação se sirva à análise volumétrica, que são o quê? Primeiro, as reações não podem ter reações paralelas, né, tem que ter uma reação seletiva entre o analito e a solução padrão, o reagente, né, da solução padrão. Essa reação deve ser rápida e ela deve oferecer meios para a localização do ponto final. No caso do método de Moore, que é o método direto, esse ponto final é localizado justamente pela formação de um segundo precipitado, formado entre a solução padrão e o ânion da solução indicadora. Nesse caso, a solução indicadora para o método de Moore sempre vai ser o cromato de potássio, né, K2CR4, que vai formar um precipitado telha. Nenhum dos aletos ou do tiocianato, que são os ânions determináveis por esse método, formam precipitados daquela cor. Eles formam precipitados brancos, ou amarelo pálido, ou um amarelo um pouco mais forte, mas não telha. Então, quando você vê a mudança na cor do precipitado, um precipitado novo, de uma cor diferente se formando, você sabe que o ponto de equivalência já foi atingido, já estamos no ponto final. Esse ponto final, ele vai sempre ocorrer após o ponto de equivalência, no caso do método de Moore, porque toda a quantidade de solução padrão que foi necessária para reagir com o analito já foi livrada da bureta para dentro do Erlenmeyer. A reação aconteceu e só depois que todo o analito precipita, eu tenho que colocar um excesso, nem que seja 1 ou 2 gotas, isso vai depender da concentração, para precipitar o indicador. Então, sempre aquele volume que eu vou ler quando eu fechar a torneirinha da bureta, vai acontecer o quê? Vai ser um volume um pouquinho maior do que o volume necessário para reagir só com o analito. Então, por conta disso, eu preciso fazer um teste em branco. Eu vou pegar uma solução não, vou pegar água deionizada, né? E colocar lá o indicador. Essa água deve estar livre de qualquer um daqueles ânions que são determinados, ou cloreto, ou iodeto, ou brometo, né? Não pode conter o ânion, que é o meu analito. Vai ter só o ânion do indicador. Então, quando eu titular e ele formar o precipitado cor telha, eu sei que ali é a quantidade de solução padrão necessária para reagir só com o indicador. Eu faço a subtração dos volumes e aí vou encontrar o volume necessário de prata para reagir só com o meu analito. Assim eu descubro a concentração. Então, essa aqui é uma revisão do que a gente viu na última vez que a gente se encontrou. Professora, Diz. a senhora está apresentando? Não, estou não. Ah, sim. Eu disse que eu ia ficar conversando um pouquinho, sem apresentar os slides, só revisando da aula passada, enquanto chegava mais gente, porque eu estou aqui no tablet, e é um sacrifício para eu sair da apresentação e conseguir chegar aqui para poder autorizar mais alguém a entrar. Mas eu já aprendi como é que faz, eu vou começar de novo. Eu já estou aqui compartilhando, né, teoricamente. Deixa eu... Tire, meu amor, uma dúvida não só sobre o trabalho, sobre o que você quiser. Se eu souber tirar a dúvida, eu tiro na hora. Professora, eu tenho uma dúvida também sobre o trabalho. Pois não, meu bem, nós estamos aqui para isso. Tem que ser, a senhora quer ele todo escrito à mão? Não. De jeito nenhum, só se você quiser. Não obrigo ninguém a fazer a mão, não. Eu coloquei isso lá, foi que eu queria a mão. Não é porque como eu achei, tipo, muitos cálculos, aí eu achava que era tudo à mão. Não, se você quiser fazer a mão, aí não tem scanner, quer bater uma foto porque está com preguiça de digitar, tudo bem, tranquilamente. Mas se você quiser digitar, também tranquilamente, viu?
É do jeito que você conseguir fazer. O importante é que você faça. Se quiser, não quiser bater foto, nem mandar virtualmente, pode mandar por correio, viu? Eu dou um endereço, aí você manda pelo correio uma cartinha, né, feito no papelzinho do caderno, para gastar as folhas do caderno, do jeito que você quiser. Tá bom? Podemos seguir, então. Professora, Oi, Janeto, diz aí. tem algumas dúvidas aqui no chat. A minha dúvida era a mesma da Wendy. Certo. Ó, Aí a vocês Bruna tá façam um perguntando. favor, leiam essas dúvidas do chat, porque quando está em apresentação, eu não vejo o chat. A Bruna tá perguntando se é para enviar pelo e-mail da senhora. Para o e-mail da senhora, exatamente. Sabe qual é o e-mail da senhora? É aqueles que vocês mandam dúvidas. ruthvidal@ufc.br. Certo. E o Tiago Certo? disse que não entendeu a primeira e a segunda questão. Vixe, pois lê aí a primeira questão para mim. Quem é que tem aí? Tiago, tu tá com a primeira questão aí? Eu não tô aqui, não. É De aquela novo, eu de tô fazer nesse a curva de tablet. titulação. Ah, e aquela de fazer a curva de titulação. Então, como é que é? Ó? A gente viu, né, na aula, dependendo do sistema, né, se é, por exemplo, a reação de um ácido forte com base forte, ou ácido fraco com base fraca, ou ácido forte com base fraca, assim, tanto faz, né? Dependendo desse sistema, os cálculos, né, das concentrações que vão formar o gráfico chamado curva de titulação são diferentes. O que é uma curva de titulação? É um gráfico onde a gente acompanha a variação do pH de acordo com o volume de solução padrão adicionado ao sistema. Então, a gente precisa fazer alguns pontos antes do ponto de equivalência, calcular o ponto de equivalência e alguns pontos depois do ponto de equivalência. Eu pedi que vocês calculassem de meio em meio ml. Por exemplo, vamos supor que lá esteja escrito assim, a curva de titulação de 15 ml de NaOH 0,1 molar com ácido clorídrico 0,1 molar. Faz de conta que é isso. Bem, se é NaOH com HCl, a reação é de 1 para 1, e os dois têm concentrações semelhantes, 0,1 e 0,1, isso significa que provavelmente os volumes de reação serão semelhantes, né? O ponto de equivalência de 15 ml de NaOH com HCl NaOH vai ser quando eu colocar 15 ml de HCl, porque os dois têm a mesma concentração, a reação de 1 para 1. Então, quando eu, às vezes, pedia os alunos para fazer curva de titulação e não estipulava a quantidade de pontos, o que é que o pessoal fazia? Fazia um ponto antes do ponto de equivalência, calculava um ponto de equivalência e um ponto depois do ponto de equivalência. Eram 3 pontos, e aí o pessoal ligava esses 3 pontos e ficava uma reta. Mas a curva de titulação ela não é uma reta, ela tem aquele formato de um S. Por que ficava uma reta? Porque não tinha ponto suficiente para que a gente percebesse aquela variação lenta do pH no início, aí aquele salto brusco do pH nas imediações do ponto de equivalência e depois a variação lenta de novo após o ponto de equivalência. Então, eu pedi que vocês fizessem de meio ml. Vamos supor que é 15 ml, então você vai fazer 0,0, meio ml, 1 ml, 1,5, 2, 2,5, até chegar ao ponto de equivalência. Passou o ponto de equivalência, faz mais 10 pontos também, né? Vamos supor que o ponto de equivalência foi no 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18 ml. Entenderam? Quem estava com essa dúvida? Eu não vejo o chat, viu? Se vocês estiverem respondendo no chat, não vai adiantar nada. Então a gente tem que fazer todos esses pontos, né? À mão, é isso? Ou à mão, ou no Excel, se você quiser fazer, ou digitado, onde você quiser, do jeito que você quiser. Fazer todos esses pontos, porque quando você ligar esses pontos, aí você vai obter aquele formatozinho do S, que é o formato, o formato correto de uma curva de titulação. Ok? Dá para fazer. Quem consegue se virar o básico do Excel dá para fazer tranquilo no Excel. O ideal era que fizesse à mão mesmo, porque a gente vai aprendendo, né? Vai raciocinando.
Por que é importante aprender isso? Vocês vão ser químicos farmacêuticos. Muita gente acha que um método analítico é só seguir uma receita, né, entre aspas, né? Tem lá análise, sei lá, do ácido acetilsalicílico, ele vai dizer lá, pegue a amostra, macere, pese tanto da amostra, dissolva em água, ou então em solução hidroalcoólica, 10%, pegue uma alíquota de 20 ml, passe por um Erlenmeyer, adicione o indicador tal, e titule com a solução tal. Beleza. Fazer isso aí qualquer pessoa faz, basta que a pessoa saiba ler. Então, qual vai ser a diferença de pagar um salário de um químico farmacêutico, que pela legislação não é inferior a 8 salários mínimos, e eu contratar uma pessoa que só tem o ensino médio, eu pago um salário mínimo e dou aquele manualzinho para ele ler e ele faz. Por que eu vou gastar esse dia todo com um químico farmacêutico se fosse só seguir aquilo ali? Ou um químico analítico, né? Um químico, né? Industrial ou bacharel. É porque na hora que surgir alguma não conformidade, algum resultado diferente, alguma coisa estranha, aquele cara que só sabe ler aquele manualzinho e fazer o que está dito ali, ele não vai saber resolver. Às vezes você trocou de fornecedor, ou uma amostra que veio, ou alguém que acondicionou errado e aquele analito ou aquele princípio ativo não vai ter mais a concentração que deveria ter, aí a análise vai sair com um resultado diferente. Aí quem que vai resolver? Quem que vai descobrir onde é que está o erro e resolver a situação? Aí sim, aí é o químico farmacêutico. Aí para isso aí, precisa conhecer. Precisa saber os princípios teóricos sobre o que você está trabalhando. Tá? Então, por isso é importante, né, aprender. Não é só para a professora ser chata, não. Viu? Então, o ideal seria aprender a fazer pelo menos 1 ou 2, 3, 4 cálculos e o resto faz no Excel. Para ser mais rápido. Beleza? Então faz só a curva, né? Não precisa dos cálculos. Precisa, meu amor. Precisa dos cálculos. Mesmo que você faça no Excel, você pega e coloca assim, ao lado do gráfico, a formulazinha que você utilizou. Tipo assim, do ponto 1 ao ponto 28, eu usei a fórmula tal. Você coloca lá uma legendazinha. Ponto de equivalência, eu usei a fórmula tal. Depois do ponto de equivalência, eu usei a fórmula tal. Bota um exemplozinho só para a profa ver que você sabe fazer. Porque se eu pedir só a curva e não pedir os cálculos, alguém pode chegar e fazer um S. Pronto, tá aí, é esse aí. Isso não quer dizer que você aprendeu. Ou pelo menos eu não posso saber se você aprendeu. Tá bom? Não precisa colocar... talvez a dúvida seja essa. Eu vou ter que fazer todos os cálculos e vai dar umas 200 folhas para mandar para essa louca que pediu esse monte de cálculo. Não. Faz 1 ou 2 ou 3, me mostra como foi que você conseguiu chegar naquele valor, nessas 3 faixas, né? Antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência, aliás, no início, antes do início, né? Antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência, após o ponto de equivalência. Pronto. Se você me mostrar que você sabe calcular essas 3 áreas, né? Aí não precisa você mostrar todos os pontos que você fez, não. Basta você colocar alguns pontos e fazer a curva. Na curva, sim, você vai plotar todos os pontos que você calculou, que foram aqueles que eu pedi. Era essa a minha dúvida, se precisava fazer tudo. Tá. Não, só me mostra essas 4 áreas. Antes do início até o ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Bota 2 exemplos antes do ponto de equivalência, 2 depois do ponto de equivalência, o volume 0 e o ponto de equivalência. Pronto, aí vão dar 6 cálculos para vocês me mostrarem. Certo? Agora eu entendi por que estava todo mundo nessa aflição, né? Ter que fazer esse monte de cálculo e mandar para a professora. Essa professora tem um pingo de juízo, né? Pedir um negócio desse em pleno final de ano, né? Todo mundo tendo que ir para um monte de confraternização, que nem deveria estar indo por causa da Covid. Qual é a outra dúvida? Tem mais nenhuma não, professora. Tem não, a menina disse que tinha 2 aí, o Guilherme, acho que era Guilherme, não era? Janeto. Já foi. Também era o Thiago. Era o Thiago.
Tiago, diz aí. Ele tinha perguntado, ele já falou no microfone. Já Que foi era sobre o contemplado, né? Excel e os cálculos. Ah, então pronto. Maravilha. Ok. Então vamos para continuar falando sobre os métodos argentimétricos. Muito bem. Aí vocês viram, eu acho que a gente chegou a mostrar os dois videozinhos, né, do método de Moore, que é análise de cloreto em água e análise de cloreto em soro fisiológico. O outro método argentimétrico, também muito conhecido, olha, nesse instante ele estava ainda, agora não vai mais, é o método de Volha. Do mesmo jeito que o método de Moore é conhecido como método direto, o método de Volha também é conhecido como método indireto. Por que indireto? Lá no método de Moore, a gente reage diretamente o analito com a solução padrão. No método de Volha, não. A gente reage o analito com o excesso de uma outra solução e vai titular esse excesso com a solução padrão. Mais ou menos como a gente fez também lá na determinação de hidróxido no hidróxido de magnésio. A gente colocou lá um excesso de ácido clorídrico, ele reagiu. O que sobrou de ácido foi que a gente titulou com a base. E aí, ao descobrir o excesso de ácido, sabendo quanto que tinha se colocado inicialmente, faz-se a subtração e descobre-se quanto de ácido que reage com hidróxido de magnésio. Aqui no método de Volher também. A gente coloca um excesso de solução de prata, né, a solução padrão, para reagir com o analito, e esse excesso, ele reage, vai sobrar um bocadinho, esse bocadinho é que a gente vai titular com uma outra solução padrão, e pela subtração é que a gente descobre, por isso chamado método indireto. Aí alguém pode pensar assim, Ave Maria, mas para que esse trabalho, pelo amor de Deus? A gente usa logo o método de Moore, que é muito mais fácil, mais rápido, direto e tudo mais. Muito bem. Só que o método de Moore tem aquela limitaçãozinha que a gente falou, do pH, certo? Então, se eu tiver uma amostra cujo pH seja inferior a 6, né, o que acontece muito, por exemplo, em efluentes industriais, né, ou mesmo, por exemplo, se a minha amostra fosse um ácido, um princípio ativo ácido, ou um sal, que quando eu fiz essa solução dele, ele sofresse hidrólise e formasse uma solução ácida, eu não poderia trabalhar com o método de Moore. Então, eu trabalho com o método de Volha. O que é que o método de Volha? Olha, gente, eu vou te contar. A gente trabalhar pela primeira vez com um equipamento que a gente não está acostumado, vamos lá. Então, ó, por que eu vou usar ele? Vai depender da minha amostra. Se a minha amostra estiver limitada pelaquela limitação do método de Moore, aí eu vou para o Voliant, né? Quais são as características? Diz aqui, ó. Primeiro, o ponto final não é formado, não é mostrado pela formação de um outro precipitado. Não, aqui não vai haver um segundo precipitado. Vai haver a formação de um complexo, um composto complexo, colorido. Então, a solução inicialmente estava incolor. Veja que eu estou falando, ó, a solução. O que se forma entre o analito e a solução padrão é o precipitado. O precipitado vai lá para o fundo do Erlenmeyer. Lá no método de Moore, forma-se um segundo precipitado, então muda a cor do precipitado. No método de Volher, não, vai mudar a cor da solução. A solução é incolor, porque o precipitado está lá no fundo do recipiente. A gente agita e se deixar em repouso, eles se separam. Quando a solução deixa de ser incolor, passa a ser colorida, é porque se formou um complexo, e esse complexo mostra que a reação se completou. Então, o ponto final visualizado, identificado pela mudança de cor na solução por conta da formação desse complexo. Tá? Então, como ele é um método argentimétrico, ele vai sempre envolver a titulação do íon prata, que no caso é a solução padrão. Vamos trabalhar em meio ácido, e no caso em meio fortemente ácido, tá? E como indicador, a gente usa o tiocionato, tá, de ferro. A solução padrão, desculpa, a gente vai usar como segunda solução padrão o tiocianato e como indicador uma solução que contenha o íon ferro. Tá? Esse íon ferro, ó,
com o tiocianato, não sei se vocês se lembram lá do semestre passado, analítica 1. O íon ferro é lá do grupo 3A. Uma das formas de identificar o íon ferro é gotejando tiocianato de potássio. Quando o ferro se encontra com o tiocianato, ele forma um complexo vermelho-sangue. Tá? Então, o aparecimento dessa cor vermelha, desse complexo colorido, é que vai dizer que o ponto final, né, da titulação se deu. Tá? Então, aqui são as duas reações. Na realidade, aqui são as reações dos íons com a solução padrão, mas além dessas duas reações, né, tem a reação da prata com o analito. O que sobra, essa prata que sobra, a prata em excesso, vai reagir com a segunda solução padrão, que é a solução de tiocianato, formando um outro precipitado branco. E aí, quando esse tiocianato todinho precipitar a prata, o primeiro excesso, primeira gota em excesso, vai complexar o íon ferro, que está na solução, como indicador, e formar um complexo de solução vermelha, ou de cor vermelha. Tá? Então, olha só. Como o método de Moore, ele também serve para identificar cloretos, brometos e iodetos. Reação direta da solução padrão de prata com o meu analito. Só que eu coloco um excesso, tá? Então, quando eu coloco o excesso, ele reage com o analito e sobra. O que sobra, ó, é contratitulado, a titulação de retorno, com a solução padrão de tiocianato. Então, para aplicar o método de Moore, eu preciso de duas soluções padrões. A solução padrão de prata, que vai reagir com o meu analito, e uma segunda solução padrão, que é a solução de tiocianato de potássio, que vai reagir com o excesso de prata que sobrou. Tá? Então, ó, a gente vai ter a reação do analito com a prata total que eu coloquei. Eu sempre coloco um volume grande para garantir que tem um excesso. Então, a prata, supondo que o meu analito seja cloreto, vai reagir e formar HCl. O que sobrou de prata, né, vai ficar lá em solução. Vamos supor, coloquei 10, reagiu 5 com o cloreto, ou reagiu 4 com o cloreto, sobrou 6. Esses 6 que sobrou, eu vou titular com a solução de tiocianato de potássio. Então, vai reagir, formar o AgSCN, e quando não tiver mais prata no meio, já reagiu tudo, primeiro SN, primeira gotinha de tiocianato de potássio, que é a segunda solução padrão, que entra lá no Erlenmeyer, vai formar um complexo colorido, vermelho, a solução muda de cor, eu sei que chegou ao ponto final. Dúvidas? Ou não tem dúvidas? Ainda tem alguém assistindo aula? Acho que não tem dúvidas, não, professora. Tem, professora. Tá certo. Então, vamos continuar aqui, ó. Quais são as vantagens, então, de usar esse método, que parece ser mais trabalhoso, já que eu tenho que ter duas soluções, né? Então, a principal vantagem é que eu posso utilizá-lo em meio fortemente ácido. Na realidade, eu não só posso, como eu só utilizo, ele só serve em meio fortemente ácido, que é para justamente oxidar lá o íon ferro, né, da solução indicadora, deixar ele na forma de ferro 3, para poder formar o complexo com o tiocianato, o complexo colorido, tá? Então, quando eu tenho um meio fortemente ácido, eu vou evitar interferência, né? Vamos supor, eu disse há pouco que ele é um método que ele se aplica, por exemplo, a efluentes industriais. Efluente é um nome bonito quando a gente está falando de indústria para esgoto, tá? Então, a gente tem efluentes industriais e efluentes domésticos. Né? No caso da indústria, os efluentes industriais geralmente são fortemente ácidos porque tem muitas substâncias ácidas no meio. E essas substâncias, esses íons que possam estar presentes lá, eles podem interferir na reação entre a solução padrão de prata e o analito. Quando eu coloco um meio fortemente ácido, porque há uma adição de ácido nítrico é um ácido forte, esses íons todos vão formar ácidos fracos. Então, eles não vão estar mais na forma iônica, eles vão estar na forma molecular. E aí, eles deixam de estar disponíveis para reagir com a minha solução padrão.
Então, eu garanto que a reação da solução padrão com o meu analito não vai ter reações paralelas, tá? Eu vou insistir nisso aqui, tá? Então, a principal vantagem de se usar o método de Wöhler é evitar interferentes, tanto ânions quanto cátions. E a desvantagem é porque ele, por ser indireto, ele é mais trabalhoso, já que eu tenho que fazer duas soluções padrões, tenho que colocar o excesso, titular o excesso, etc e tal. E é mais sujeito a erros, porque cada uma dessas soluções padrões, que você precisa ter um rigor muito grande para fazer, já que ela vai ser a sua referência, se você tem que fazer duas, você está sujeito duplamente a erros, né, em relação ao método de Moore, tá? Aqui tem um videozinho, né, para a gente ver a prática. Eu vou tentar aqui copiar esse endereçozinho aqui e vamos ver se eu consigo aqui me virar com esse equipamento aqui que sobrou para mim. Vamos lá, aí eu vou ter que dar um pause aqui. Cadê? Pausei. Agora eu venho aqui para a nossa aula. Vou parar de apresentar. É aqui. Será que eu consigo aqui? Vixe. A professora estava dando para Oi. ver o vídeo? Tava? Pronto, Tava então é sim. isso que eu estava vendo mesmo. Tem que cancelar, minha. Eu tenho Pode ser isso aqui, apresentar lá, certo? iniciar compartilhamento. Vamos lá, iniciar agora. Deixa eu procurar aqui a telinha. Tá aqui. Deixa eu ampliar. Pronto. Então, ó, a gente vai usar o método de Moore para analisar iodeto. Lembra que eu falei? Os métodos argentimétricos se aplicam para análise de todos os aletos, iodeto, brometo, cloreto, tiocianato. Então, o iodeto de potássio é um xarope antitosse, xarope expectorante. Então, a gente descobrir a concentração de iodeto, a gente está descobrindo a concentração de Ki, né, na solução. É uma solução. É Ki, que é um sal, dissolvido em água. Tá? Então, a gente vai usar o método de Wöhler para essa determinação. Professora, Oi, alguém falou? fui eu. Tem áudio? Ele tem só aquela musiquinha. Sempre ele só Ele dá tem pra musiquinhas. É, Não, tá. aqui é tipo cinema mudo, as meninas fazem só o gestual, mas o áudio que se coloca sempre nos vídeos é essa musiquinha. Quando eu coloco os slides lá no Cigar, é na esperança de que vocês em casa revejam esses vídeos para aprender um pouquinho mais, viu? Mas não tem áudio explicativo do vídeo, não. É só a gente visualizar mesmo as meninas fazendo a titulação, certo?
Observem o seguinte, nós vamos usar duas soluções padrões. Uma é a de AgNO3. A GNO3 não é padrão primário. Então, faz-se a solução de AgNO3 e padroniza com NaCl. A partir daí, vai se fazer a segunda solução padrão, solução de tiocianato de potássio, que também não é padrão primário. Então, você faz a solução e padroniza com aquele AgNO3 que você já padronizou previamente. Aí você vai usar esse AgNO3 depois para reagir com a sua amostra e o que sobrar você padroniza com esse tiocianato que você acabou de padronizar. Olha a história que eu falei. Método de Volia, ele é utilizado em meio fortemente ácido. Então, eu vou usar, além da solução padrão, além da solução indicadora, uma solução auxiliar, que é de ácido nítrico 5 molar. Eu coloco 3 ml, deixo o meio fortemente ácido, isso vai permitir que o íon ferro, lá do indicador, reaja com o íon tiocianato, fazendo o complexo, mudando a cor da solução e a gente conseguindo localizar o ponto final da titulação.
Observem que foi adicionado o indicador e a solução continuou incolor. Não há mudança de coloração na solução. Essa mudança só vai acontecer exatamente depois que todo o tiocianato reagir com a prata em excesso. A primeira gotinha de tiocianato vai reagir com o íon ferro 3 e deixar a solução colorida. Aí a gente sabe que a reação já se completou, que a titulação chegou ao seu final, nós encontramos o ponto final, fecha a torneirinha e vai ler o volume e, a partir dele, fazer os cálculos. A solução de AgNO3 já padronizada vai no Erlenmeyer, junto com a solução indicador e a solução auxiliar de ácido nítrico. E a solução de KSCN, né, tiocianato de potássio, que a gente está querendo padronizar, vai na bureta. Esse branco leitoso aí que está aparecendo no fundo do Erlenmeyer é a formação do precipitado branco entre a prata e o íon tiocianato, né? O AgSCN forma um precipitado branco. Se ela parar o Erlenmeyer, esse precipitado vai para o fundo do Erlenmeyer, vai separar a solução sobrenadante já incolor. No caso, a solução sobrenadante no ponto final vai mudar de cor. Observem que é a solução que é colorida. Aí fica parecendo que o precipitado mudou de cor, né? Mas não, é por conta da cor da solução
que acaba interferindo na nossa visualização da cor do precipitado. Se a gente observar bem, no fundo está o precipitado branco e a solução sobrenadante que está colorida. Diferente do método de Moore, que forma-se um segundo precipitado colorido, né? O primeiro precipitado é branco e o segundo precipitado cor telha. Pronto, até aí foi a padronização da segunda solução padrão, né? A primeira a gente viu lá no método de Moore, que foi a solução de HNO3. Essa solução já estava padronizada, a gente utilizou-a para padronizar a solução de tiocionato de potássio. Agora nós vamos pegar a nossa amostra, que é o xarope, e vamos analisá-lo, né? Descobrir quanto que ele tem de iodeto. O iodeto é o analito, né, com o qual a minha solução padrão vai reagir, né, dentro da minha amostra. Né? Dentro da minha amostra tem o analito. A amostra é o xarope, o analito é o iodeto. A minha solução padrão vai reagir com o analito. O Ag+, do HNO3 vai reagir com o iodeto do KI.
Observem, ó, que diferente lá da padronização, onde a gente tinha colocado só o KSCN, né, o indicador, aqui a gente colocou o analito, vai colocar um excesso, ó, vai adicionar diretamente o AGNO3, ele não vai ser adicionado pela via bureta, né, vai adicionar diretamente a solução padrão junto com a amostra. Eles vão reagir, né, vai precipitar o iodeto de prata e vai sobrar a GNO3, né? A gente vai adicionar uma grande quantidade. Então, esse que sobrar é o que vai ser titulado com o KSCM. Já formou um precipitado amarelo pálido. Esse precipitado amarelo pálido é o AGI, certo? Então, parte do AGNO3 reagiu com o analito, precipitou e sobrou AG+, dissolvido lá na solução, porque foi colocado em excesso a GNO3, é esse que sobrou que vai reagir com o KSCN via titulação. Agora colocar a solução indicadora para poder prosseguir a análise. Mesmo indicador, né, um meio ácido, fortemente ácido, com a adição do ácido nítrico, para que possa formar o complexo colorido. Né? Aí, que é o que vai viabilizar a visualização do ponto final. E agora titular com o KSCN, que já foi padronizado previamente. Né?
Observem o seguinte, ó. A gente colocou 10 ml de AgNO3, 0,1. Ele reagiu com o KI. Uma parte reagiu e o resto sobrou. O que sobrou a gente titulou com KSN também 0,1. Gastou 9,6. Isso quer dizer, como a reação é de 1 para 1, daqueles 10 iniciais de AgNO3 que a gente colocou, só 0,4 reagiram com o KI. Sobrou 9,6, que foi o que reagiu com o KSCM. Então, o cálculo do analito, da concentração do analito, vai ser baseada nesse 0,6, que é a diferença entre os 10 total adicionado e os 9,6 gastos na titulação, consumidos na titulação. Bora fechar aqui e voltar para a... Olha, meu Deus. Saí, mas voltei, né? Voltar aqui para a apresentação. Vocês estão vendo a tela ou eu parei de compartilhar sem querer? A gente está vendo. Estamos. Muito bem, eu só preciso ir para o slide correto, né? Ok? Então, mais para frente, eu coloquei aqui alguns exemplos, alguns exercícios para a gente praticar esses cálculos, tá? O outro método argentimétrico, né, muito famoso, é o método de Fajans. Esses nomes, ó, Mohr, Volha, Fajans, é o nome das pessoas que desenvolveram esses métodos, tá? Então, a principal característica do método de Fajans em relação aos outros, a principal diferença, é o indicador. O método de Fajans também, como os outros dois, serve para determinar cloreto, iodeto, brometo, tá? Esse aqui não é feito em meio fortemente ácido, e o indicador é um indicador de adsorção, tá? Adsorção, com D mesmo, não é absorção não. A adsorção é um fenômeno físico, é um fenômeno de superfície, que faz com que algumas partículas ou espécies possam se adsorver a outras. No caso do método de Fajans, a mudança de cor, né, do indicador lá no ponto de equivalência, ou no ponto final, desculpa, vai se dar exatamente a dissorção diferenciada sobre esse precipitado que se formou. Esse precipitado entre o íon Ag+, da solução padrão, que é de prata, com o ânion, né, que é o analito, ou cloreto, ou brometo, ou iodeto. Tá? E ele não vai usar nem um indicador de precipitação, nem um indicador que forme um complexo colorido. Ele vai usar um indicador de adsorção. Vai estar ligado ao precipitado formado, mas não é o segundo precipitado formado. Tá? Então, como é que funcionam, né? O que é e como é que funcionam esses indicadores de adsorção? Então, são corantes, né? Tem que ter cor, para poder mudar lá a cor, geralmente orgânicos, que são moléculas ácidas ou bases fracas, né? Se for um ácido, a gente diz que ele é um corante aniônico, é o ânion que vai agir, né? Que vai se dissolver ou adsorver, dessolver ou adsorver, ou uma base fraca, que aí é um corante catiônico. Tá? Foi o Fajans que descobriu, né, essa característica deles e os introduziu nos métodos argentimétricos, e a mudança da coloração na solução vai se dever à adsorção ou dessorção, né? Essa espécie ficar presa
ao precipitado ou se soltar dele, né? Todo precipitado, ele forma uma dupla camada elétrica. Esse semestre passado, passei um trabalho para vocês lerem sobre os colóides, né? Então, lá nos colóides e nos precipitados, vocês devem ter visto falar sobre dessa dupla camada elétrica, né? O que é isso? Vamos ver aqui. Olha, vamos supor que eu estou formando, inicialmente eu tenho o meu analito no Erlenmeyer, uma solução que eu estou determinando cloreto. Aí eu comecei a pingar os primeiros gotinhas da solução padrão de prata. A prata da solução vai reagir com o cloreto da solução amostra, né, com o meu analito, vai formar a GCl. Só que ali tem um excesso de cloreto, porque eu ainda não cheguei no ponto de equivalência, eu ainda não precipitei todo o cloreto. Então, eu estou formando a GCl no meio onde tem muito cloreto. Esse cloreto que está lá doido para reagir com a prata, ele vai ficar se distribuindo próximo, né, ao redor daquelas partículas do precipitado formado. E ao redor desse cloreto, o cátion que estava ligado com ele antes, né, que eu representei aqui por Na, porque a maioria, né, do cloreto do planeta está ligado a Na, né, o mar, que é o maior corpo que a gente tem, é rico em NaCl, tá? Nesse caso, ó, eu tenho aqui a GCl, que é o precipitado. A primeira camada elétrica se chama elétrica porque eu tenho cargas, né, iônicas, ou seja, espécies carregadas eletronicamente. A primeira camada elétrica é negativa e a segunda camada elétrica é positiva, atraída por essa primeira. Tá? O meu indicador, aqui no caso que eu estou representando por fluoresceína, tá? Ele vai se ligar, obviamente, à carga positiva. Então, ele sente a atração pela carga positiva e ele vai ficar aqui adsorvido a esse precipitado por conta da segunda camada elétrica. É sempre a adsorção secundária que vai lá. Então, ele está aqui como se estivesse preso. Quando ele está preso, a solução fica sem cor. À medida que eu vou titulando, adicionando a G+, vai formando a GCl, então todo o Cl vai ser precipitado. O primeiro excesso de prata que eu colocar lá no meio vai fazer com que mude as características dessa camada elétrica, tá? Por quê? Porque eu tenho de novo o AgCl, eu continuo tendo o mesmo precipitado, só que agora, ao invés de ter excesso de cloreto no meio, todo o cloreto foi precipitado, primeira gotinha de solução padrão em excesso, eu tenho no meio agora livre, é uma carga positiva, é o Ag+. Então, primariamente, né, a primeira camada elétrica é positiva e ela vai atrair secundariamente os ânions da solução, que no caso agora são aqueles que estavam ligados à prata, né, o nitrato, tem bastante nitrato lá no meio. Então, como essa segunda camada elétrica é negativa, ela vai repelir a espécie, aqui no caso a Φ-, né, representando a fluoresceína, e ele vai se desligar, ele vai se dissolver. Então, quando se dissolve, muda de cor, aí a gente sabe que chegou ao ponto final. Então, a grande contribuição do Fajans para a química analítica foi foi a introdução dessa nova classe de indicadores, que são os indicadores de adsorção, e aqui a gente está mostrando como que é o seu funcionamento. Obviamente, será que eu posso usar qual? Por que eu não uso lá no método de Moore, professora? Existem algumas condições, né, para que eles funcionem. Primeira coisa, o precipitado formado ele tem que ter uma grande superfície específica. Então, ou um precipitado gelatinoso, ou um precipitado prumoso, aqueles precipitados finamente cristalinos ou grandemente cristalinos, eles têm uma carga específica menor, uma superfície, né, de tamanho menor. Então, eles têm uma menor capacidade de adsorção. Então, lá, dependendo do precipitado que vai se formar entre o seu analito e a sua solução padrão, você talvez não possa usar um indicador de adsorção. Segundo é que o corante, né, aquele que você utilizou, aquele que você escolheu para ser o indicador, ele deve ser firmemente fixado pelo íon, primariamente absorvido pelo precipitado. Então, a primeira camada elétrica. Segundo, é preciso que hajam as condições favoráveis de adsorbabilidades relativas. O que é isso? De acordo com concentração, de acordo com temperatura, né? Quais são as condições que vão favorecer que aquele íon fique adsorvido em um momento e dessorvido em outro momento?
porque é preciso que haja os dois momentos. Se ele ficar dissolvido o tempo todo, a solução nunca vai mudar de cor, do mesmo jeito se ele ficar dissolvido. Então, as condições são tais que inicialmente ele fica adsorvido ou dissolvido, e elas vão mudar ao longo da titulação para que, se inicialmente ele tivesse adsorvido, depois do ponto final ele fique dissolvido. Se inicialmente ele tivesse dissolvido, após o ponto final ele fique adsorvido e a solução mude o seu aspecto, mude a sua cor, e a gente possa determinar aquele ponto como sendo o ponto final da titulação. Tá? E, por fim, o pH. Tá? Porque o pH ele vai influenciar na formação do precipitado, ele vai influenciar na capacidade de dissorção ou adsorção, na capacidade daqueles íons, né, que formam essa dupla camada elétrica, estarem ou não disponíveis para esse processo, tá? Então, ele deve ser tal que possa ocorrer uma apreciável ionização do corante, né? Se o seu corante, que é um ácido fraco, a gente viu que ele geralmente são orgânicos, ácidos ou base fracos. Se o pH não permite que ele se ionize, se ele não se ionizar, como é que ele vai se atrair por uma carga? Né? Ele tem que estar ionizado para, caso ele esteja, ele disponibilize uma carga negativa, que é aquele grupo cromóforo, ele possa ser atraído ou pela dupla camada elétrica positiva antes e dissolvido depois. Tá? Então, o pH também é importante para a escolha adequada do indicador de adsorção. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente começar a falar. Na realidade, a gente vai começar a falar aqui de curvas de titulação, que no caso da volumetria de precipitação, a gente pode chamar também de curva de precipitação. É, de novo, aquele gráfico que permite que a gente acompanhe qual é a concentração, né, de um dos íons, seja ele o analeto, seja ele o cátion da solução padrão, como ela vai variando ao longo da titulação, à medida que eu vou adicionando o volume da bureta no Erlenmeyer. Então, eu coloquei aqui, essa reação ela é regida pelo KPS, já que é uma reação de precipitação. Então, eu dei aqui um exemplo, ó. Eu sempre coloco exemplos com volumes bem grandes, que é para facilitar a gente calcular, a gente perceber as diferenças. Não se usa esses volumes enormes no laboratório, porque a reação que acontece com 50 ml é a mesma reação que acontece com 10, e eu vou estar gastando menos reagente, vou estar gerando menos efluente, se eu usar volumes menores, tá? Então, aqui só na teoria que a gente coloca esses volumes enormes aqui, tá? Então, coloquei aqui como exemplo a titulação de 50 ml de solução de NaCl, concentração 0,1 mol por litro, com nitrato de prata, né? Já que são métodos argentimétricos, essa aqui vai ser a minha solução padrão. O NaCl aqui estaria representando a minha solução amostra, tá? A GNO3 também 0,1 mol por litro. A informação que eu preciso, já que essa reação é uma reação de precipitação e é regida pelo KPS, é o KPS do sal que vai se formar. NaCl com a GNO3 vai formar o sal pouco solúvel AgCl. Então, KPS do AgCl, 1,2 vezes 10 a menos 10. Antes de eu começar, no Erlenmeyer eu só tenho NaCl, eu não coloquei ainda nada de GNO3, então não tem nada de precipitado. Então, eu vou descobrir apenas a concentração de cloreto lá dentro do Erlenmeyer. Ele é um ácido, ele é um sal, eletrólito forte. O PCl, mesmo raciocínio para pH. O que é pH? Menos log da concentração de H+. Aqui eu vou acompanhar a concentração de cloreto, a variação. Inicialmente ela vai ser grande, à medida que eu for precipitando, esse cloreto vai saindo da solução, porque ele vai formando lá o eletrólito fraco, o precipitado. Eletrólito fraco não, desculpa. O sal pouco solúvel. Então, eu vou acompanhar a variação dessa concentração de cloreto no meio. Então, antes do início, fazendo menos log da concentração de Cl, como ele é um eletrólito forte, eu considero a própria concentração da solução. Então, PCl inicialmente é 1, né? Log da concentração de 0,1. Se por acaso eu quiser saber qual é a concentração de Ag+, nesse momento, teoricamente, ela seria 0, porque eu não coloquei nada de AgCl, né? Ou de AgNO3, como eu vou formar o AgCl e vou fazer o acompanhamento, né, dessa variação da solução de cloreto, da concentração de cloreto pela formação do AgCl, eu posso fazer isso aqui, que é só um atributo teórico, tá? KPS do AgCl é Ag mais vezes Cl menos,
O PKPS vai ser PAG mais PCL. Eu conheço PCL. Se eu aplicar o menos log aqui, conheço PAGCL. Por subtração, eu posso, que teoricamente, nesse momento, o PAG é 8,92. Eu posso fazer a minha curva de titulação, tanto pelo acompanhamento da variação da concentração do cloreto, como da variação da concentração do AG. Eu estou fazendo os dois cálculos aqui simultaneamente. Então, isso aqui foi antes do início. Abri a torneirinha lá da minha bureta, comecei a adicionar. Como eu tenho um volume muito grande, eu posso adicionar, né, um volume grande sem ter medo que eu chegue ao ponto de equivalência. Então, ó, adicionei 10 ml de AgNO3, 0,1 molar, e eu quero saber agora como é que está a concentração desses íons em solução lá no meu Erlenmeyer. A reação é de 1 para 1. Se eu tinha 50 ml, 0,1 de NaCl, e adicionei 10 de AgNO3, 0,1, mesma concentração de 1 para 1, significa que 10 desse Cl aqui, desse NaCl, reagiu com 10 desse AgNO3. Então, se eu tinha 50 e 10 precipitou, sobrou 40. Que concentração desses 40 que sobrou? É 0,1. É o mesmo NaCl do que eu tinha no início. Mas a concentração total de cloreto vai variar porque o volume total dentro do Erlenmeyer variou. Inicialmente eu tinha 50 ml, agora eu tenho 50 mais 10, 60. Então, a concentração de cloreto no meio agora é 6,66 vezes 10 a menos 2. O PCl vai ser 1,18 e, calculando dessa mesma forma, eu encontro que o PAG é 8,74. Obviamente, ó, PCl vai aumentando, porque a concentração de cloreto no meio vai diminuindo. P significa menos log, é uma função inversa. Quando diminui a concentração, aumenta o valor do P. Então, como a concentração de cloreto no meio vai diminuindo, porque ela vai sendo precipitada pelo AG, o PCl vai aumentando. Era 1, foi para 1,18, depois de 10 ml, e assim eu faço até chegar ao ponto de equivalência. Cheguei no ponto de equivalência, o que é que eu tenho? Que todo o cloreto foi precipitado pela prata. Então, todo o cloreto que venha para a solução vai ser aquele originado pelo equilíbrio químico entre o AgCl precipitado e a solução sobrenadante. Esse equilíbrio químico é regido pelo KPS. Então, ó, KPS a gente já sabe que é Ag mais vezes Cl menos. S, ou se eu chamar Ag mais, concentração de Ag mais de S, que é a solubilidade, é o quanto que eu consigo solubilizar, e Cl também, CS, a gente vai ver que a relação entre KPS e solubilidade vai ser, solubilidade é a raiz quadrada do KPS. Tá? Fazendo tirando essa raiz, eu vou encontrar que PCl, nesse momento, é igual a PAG, que é 4,96. Depois do ponto de equivalência, se eu continuar titulando, só para verificar o restante do final da curva, eu vou aqui adicionar, ó, 57. Os 50 primeiros foram só para precipitar todo o cloreto, né, chegar no ponto de equivalência. Então, agora eu tenho 7 de excesso. Excesso de quê? De AgNO3. Então, agora eu vou calcular no meio a concentração de Ag+, e pela concentração de Ag+, aplicando na relação aqui na equação do PAG mais PCl, eu encontro o PCl, tá? Então, quanto é que eu tenho de prata no meio? A solução de prata que eu estou usando desde o começo é a solução 0,1 mol por litro. Eu tenho 7 ml. Por que eu tenho 7? Porque os 50 primeiros não ficaram na forma de Ag+, eles ficaram na forma de AgCl, está lá, precipitado, sal pouco solúvel, não está disponível. O que eu tenho disponível é o excesso, 7 ml. E o volume total dentro do Erlenmeyer? Os 50 de NaCl, mais os 57 de AgNO3. Gente, só um instante. Do banheiro? Não está aberto, não. Vixe, quem tem é o Cleiton, espera só um pouquinho. Tá? Desculpa, tá, gente? 107 é o volume total, e assim eu vou encontrar a concentração de prata e o PAG. Já sei que PAG mais PCl é igual a PKPS, no caso 9,92, encontro o PCl. De posse dos vários pontos, não adianta fazer só esses 4, tenho que fazer vários. Se eu ligá-los, né, eu vou encontrar uma curva de precipitação. Ai, que droga. Desculpa, passei. Com o formato característico de qualquer curva de titulação. No caso, ó, essa curva, nesse sentido,
É a curva onde eu fiz acompanhamento do PCl, da concentração de cloreto, à medida que eu ia adicionando a GNO3. A concentração de cloreto vai diminuindo à medida que eu vou adicionando a GNO3, que ele vai precipitando, então o valor do PCl vai aumentando. Já se eu acompanhar o AG, vai ser o contrário. Inicialmente eu não tenho nada de AG, e eu vou adicionando a GNO3, adicionando a concentração dele vai aumentando, o seu P vai diminuindo. Então, ó, o formato da curva é exatamente o contrário. PAG é em relação ao volume de AgNO3 adicionado. Então, olha só, às vezes, isso aqui acontece muito quando tem aula presencial, tá, gente? Geralmente o pessoal diz que adora quando é aula prática. Só que a aula prática é de 2 às 5, o pessoal chega atrasado, chega 2h15 e quer sair 2h30. Não sei por quê, porque você se gosta da aula prática, por que quer sair com tanta pressa? Aí, olha assim para o colega que já começou e diz assim, ei, tu já começou? Ele diz, tu gastou quanto aí? Eu gastei 10. Então abre essa torneirinha aí até 8, aí quando chegar em 8 a gente fecha e vai gotejando. Porque o certo é você fazer gotejando desde o início, né? Aí você está com pressa para ir embora, você abre a torneirinha até 8, 8 para e termina só gotejando. Quando você faz isso, naquele ponto, né, porque você não estava agitando o Erlenmeyer, naquele ponto, você jogou um volume de solução padrão tão grande, numa velocidade tão grande, que há ali, naquele ponto, um excesso, uma concentração excessiva de reagente precipitante. E isso pode causar, é uma grande fonte de erro, tá? Porque ao invés de precipitar, né, mesmo considerando o efeito do íon comum, que a gente falou sobre ele no semestre passado, que um leve excesso faz com que a precipitação se torne mais eficiente, um grande excesso pode causar o contrário, ao invés de precipitar mais eficiente, não, dissolver, porque ele pode formar um complexo. Ao invés de formar um precipitado, forma um complexo, então ele não precipita, ele fica dissolvido. E você não consegue localizar o ponto final da sua titulação. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa adição da solução padrão, a velocidade com que se adiciona ao Erlenmeyer. Tá? Aqui um exemplo, né? Eu coloquei aqui, ó, calcular a solubilidade do cloreto de prata para concentrações de íon cloreto. 10, 1, 5, 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, aliás, desculpa, 5 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A gente viu esse exemplo no semestre passado e a gente vai rever agora, já com um pouquinho mais de maturidade, tá? Então, a gente faz o seguinte, ó. Se eu conseguir formar complexo lá no meio, o que é que vai acontecer? Eu vou ter Ag+, com Cl menos de 1 para 1, que é a reação normal, formando AgCl. Aqui já vai haver um equilíbrio químico. Parte desse AgCl tende a se ionizar na mesma velocidade que ele precipita. Com o Cl em excesso, eu já vou formar. Cada AgCl pode se associar a outro Cl- e formar um íon complexo, AgCl2-. Como que esses dois, né, essas duas espécies se comportam? Então, ó, eu estou falando de constante de formação. Estou formando o AgCl. Constante de formação vai ser, ó, concentração do produto, AgCl, sobre concentração do meu reagente, Ag mais Cl menos. Diferente do KPS. O KPS é o contrário, né? AgCl se ionizando em Ag mais Cl menos. Aqui eu estou formando. Essa constante de formação, para essa espécie, o valor dela é 1,1 vezes 10 a terceira. Veja, ó, que é positivo, porque eu estou formando e não dissociando. E para essa segunda espécie, eu vou ter, né, concentração de AgCl2- sobre AgCl-Cl-. O valor dessa constante de formação 2 é 1 vezes 10 a segunda. O KPS, né, Ag mais vezes Cl menos, eu posso dizer que Cl menos é S mais 10 a menos 4, porque aqui, ó, eu estou fazendo o cálculo para essa primeira concentração, 10 a menos 4. Eu vou dizer que a concentração de Cl vai ser o S, que é o que a gente tinha, né, que é a concentração normal dele, naquele cálculo que eu chamei de S, só que esse S aqui vem de onde? Vem justamente desse equilíbrio químico aqui. O que mais? Com o excesso que eu coloquei. Coloquei, ó, 10 a menos 4 de excesso. Então, esse vai ser o total do Cl-. Então, ó, a gente pode dizer que o S
As espécies presentes aqui no meio vai ser Ag+, tá? Mais AgCl, mais AgCl menos 2. Então, ó, eu posso chamar AgCl, tirando aqui dessa equação, o seguinte, ó, a AgCl vai ser KF1 vezes Ag+, vezes Cl-, está aqui. E posso calcular a concentração de AgCl2- por essa expressão sendo KF2 vezes AgCl vezes Cl, tá? Então, isso aqui é o total que eu vou ter de prata no meio, a concentração de íons prata. Concentração de íon cloreto é simples, é o S, que vem do equilíbrio químico do precipitado, mais a concentração em excesso que eu estou calculando aqui, 10 a menos 4. Da prata, não, eu tenho várias espécies possíveis no meio. Então, continuando, a gente vai ter o seguinte, ó, trouxe aquela expressãozinha lá do S da prata, né, vou substituir. Então, S vai ser Ag+, mais KF1 vezes Ag+, Cl-, mais KF1 vezes KF2, Ag+, vezes Cl2-, porque eu substituí, ó, onde tinha o AgCl, eu substituí por isso aqui não é AgCl, então, ó, KF2 vezes KF1, Ag+, Cl-, vezes Cl-, Cl- ao quadrado, para deixar tudo em função só de Ag+, e Cl-, tá? Então, agora eu vou deixar, ó, botar o Ag+ em evidência. Ag+ dividido por Ag+ vai ser 1, mais KF1, Ag+ por Ag+ é 1, vezes Cl-, mais KF1, KF2, Cl- ao quadrado. Veja que agora eu tenho toda a solubilidade da prata já em função do Cl-. Para facilitar, eu vou chamar KF1 de beta 1, e esse produto aqui, ó, KF1, KF2 de beta 2. Então, vou substituir aqui o S da prata, então vai ser, ó, prata, eu posso dizer que é KPS sobre Cl-, que multiplica, né, tudo isso aqui. No lugar de KF1 eu boto beta 1 vezes Cl-, beta 2 Cl- ao quadrado. Então, eu encontrei qual vai ser a solubilidade em função da concentração de cloreto. Como eu estou calculando para concentração 10 a menos 4, eu vou substituir, ó, S vai ser KPS do AgCl, concentração de cloreto para esse problema, para essa concentração que foi dada, vai ser 1 mais o valor do B1 vezes a concentração do cloreto, 10 a menos 4, mais 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a segunda, que é o B2, que é o KF1 vezes KF2, vezes a concentração de cloreto ao quadrado. E eu encontro esse valor aqui. Nessa concentração, nessa adição de 10 a menos 4 de cloreto, a solubilidade desse precipitado, AgCl, é 2 vezes 10 a menos 6. Lá, ele sugeriu várias concentrações, né? Então, a gente pegou a expressão que a gente chegou quando a gente desenvolveu matematicamente aquela relação e foi substituindo os vários valores. E se a gente observar a solubilidade, ó, a gente vai ver que há uma diferenciação. Eu tenho aqui, ó, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 7. Veja que a solução está diminuindo, a concentração está diminuindo à medida que eu vou aumentando a concentração de cloreto. Mas chegando a determinado ponto, ó, que ela para de diminuir e ela volta a crescer, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Então, um excesso de concentração do agente precipitante, ele é bom até certo ponto. Depois de certo ponto, ele é nocivo, porque ao invés de precipitar, ele vai solubilizar. Então, é muito importante que a gente perceba, tenha, né, a responsabilidade de, na hora de uma titulação, não abrir a torneira da bureta numa velocidade muito grande, para evitar um excesso de concentração do agente precipitante num ponto específico, tá? Que a gente faça devagarinho mesmo, gotejando, sem muitos problemas. E aí coloquei aqui uns exercícios para a gente praticar, né, os cálculos quando a gente faz uma titulação. Tá? Então, coloquei aqui, ó, o exercício 2 para a gente praticar o método de Mohr. O que é que diz aqui? 252 miligramas de uma amostra de NaCl necessitaram 22,4 ml de uma solução 0,125 mol por litro de HNO3 para a completa precipitação do Cl na forma de AgCl
usando-se cromato de potássio como indicador. Então, o que é que ele está dizendo? Eu tinha uma amostra, pesei essa amostra, 252 miligramas, coloquei lá no Erlenmeyer, botei água para ela solubilizar e titulei com HNO3 0,125 mol por litro. Gastei lá na bureta, até o final da titulação, 22,4 ml. Aí ele pede o seguinte, calcular a porcentagem de NaCl na amostra analisada, considerando o volume gasto no ensaio branco 0,2. Ora, esses 22,4 ml aqui foi o tanto de prata para precipitar o cloreto da amostra e o cromato do indicador. Então, aqui eu não tenho só o volume do analito. Mas, quando eu fiz o teste em branco, eu percebi que para o indicador eu uso 0,2. Então, se eu diminuir, eu vou ter o volume de HNO3 necessário para reagir só com o NaCl, só com o meu analito. Então, está aqui, diminuir, o volume foi 22,4 ml. Tá? No ponto de equivalência, a gente sabe que o número de mol de prata é igual ao número de mol de NaCl, porque a reação entre a prata e o cloreto é de 1 para 1. Então, para calcular o número de mol de prata, eu vou multiplicar volume vezes a concentração. Multipliquei aqui em ml, ó, atenção. Molaridade é mol por litro. E a professora teimou, e ao invés de transformar o volume para litro, transformou em ml. Observem que eu coloquei aqui a resposta em milimol, tá? Por quê? Porque eu usei o volume em ml. Depois eu tenho que transformar para mol. Ou, se eu não transformar, eu já sei que a minha concentração que eu vou calcular não vai ser em gramas, vai ser em miligramas, tá? Então, ó, eu sei que o número de mols de NaCl lá no meio é 2,78 milimol, tá? Isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, se foi um erro de digitação meu. 22,2 vezes 0,125. 2,78. Aqui foi a professora que digitou errado, tá? Eu tenho que corrigir isso aqui antes de passar para vocês. Aqui não é 5,27, não. É 2,78, tá? Isso aqui é milimol, mas ele quer saber porcentagem. E ele me deu a amostra em miligrama. Então, eu tenho que descobrir qual é a massa de NaCl que tem nesses milimols aqui. 1 mol de Cl corresponde a 1 mol de NaCl. Quanto é que pesa 1 mol de NaCl? 58,5 gramas por mol. Então, se eu tiver 2,78 milimol, eu vou ter X, encontrei a massa. Professor, eu posso fazer isso aqui, ó, são unidades diferentes. Posso, desde que eu perceba, ó, 1 mol é grama por mol. Então, 1 milimol, ou 2,78 milimol, será, ó, miligramas. Tá? Miligramas. Então, a massa de NaCl, 162,34 miligramas. Tem que tirar esse litro aqui. Tem nada a ver esse litro aqui, não. É porque a professora pega o mol por litro e copia aqui e cola e esquece de tirar o resto. Cálculo da porcentagem. Isso aqui foi o total de NaCl que eu encontrei quando eu titulei essa amostra aqui. A massa da amostra, ó, 252. 252 é o total da amostra, seria 100%. Só que essa amostra não tem só NaCl. O que ela tem lá dentro de NaCl é 162,34 miligramas. Então, a porcentagem vai ser 64,41. É uma amostra que tem apenas 64% aproximadamente de pureza, tá? Que a gente descobriu aqui pela titulação. Ok, até aí, gente. Tá tudo bem, professora. Beleza, então vamos lá. Aí eu coloquei aqui um exercício para a gente treinar o tal lá do método de Voller, que é aquele método indireto, tá? Que aqui diz aqui. Determinou-se o teor em cloreto numa solução salina pelo método de Voller. Uma alíquota de 10 ml da amostra foi tratada com 15 ml de uma solução padrão de HNO3, 0,182 mol por litro. Ó, então, eu tinha a amostra, que ele nem me disse o que era, mas disse que tem cloreto nessa amostra, porque ele pediu para eu determinar esse cloreto. Peguei 10 ml da amostra e joguei lá dentro 15 ml da solução, lá dentro do Erlenmeyer, junto com ela,
15 ml dessa solução de HNO3. Então, esse HNO3 vai precipitar o cloreto e deve sobrar, porque ele diz aqui, ó, o excesso de prata foi titulado com a solução padrão de KSCN, concentração 0,101 mol por litro, sendo necessário 2,38 ml para atingir o ponto de equivalência do complexo colorido aqui do tiocianato de ferro. Calcule a concentração de cloreto na solução salina em gramas por litro. Então, vamos lá. Eu não posso agora simplesmente pegar, professora, eu adicionei 15 ml do HNO3 e sobrou 2,38, então é porque reagiu 12,62. Não posso simplesmente diminuir. Por quê? Porque se a gente observar, as concentrações, de HNO3 e de KSN são diferentes. Apesar da reação ser de 1 para 1, mas o número de mols de cada solução são diferentes, tá? Então, o que é que eu sei? Eu sei que o número de mols de HNO3 em excesso vai ser igual ao número de mols de tiocianato adicionado lá na titulação. Então, através desse número de mols que foi o que eu usei na titulação, eu vou descobrir o excesso. E eu sei quanto que eu coloquei inicialmente. Eu coloquei 15 vezes a concentração dele. Então, eu sei o total que eu coloquei, sei o que sobrou. Por subtração, eu descubro quanto da prata que foi para reagir com o cloreto que estava lá na amostra. Então, o volume do KSCN vezes a concentração dele. De novo, coloquei o volume em ml. Então, eu tenho uma resposta em milimol. Tá? 0,2404 milimol. Isso vai, o número inicial de prata, o número total de prata. Coloquei 15 ml de solução 0,1182. Então, 15. Eu adicionei o total de prata de 1,773 milimol. Uma parte dela reagiu com a amostra e sobrou um tanto de que reagiu com a SN, que eu acabei de descobrir que é 0,2404. Então, diminuindo um do outro, eu vou descobrir quanto que reagiu. 1,533 milimols foi o tanto de prata que reagiu com o cloreto da amostra. Como a reação é de 1 para 1, esse é exatamente o tanto de mols que eu tinha lá de cloreto. Só que esse cloreto, ele estava presente em 10 ml da amostra. Então, se eu divido, milimol por ml, tá? Mili com mililitro, mili com mili eu corto, sobra mol por litro. 0,1533 é a concentração em mol por litro de cloreto na minha amostra. Só que ele não quer mol por litro, ele quer, grama por litro. Eu já sei quanto é que tem num litro, só que eu sei quanto é que tem de mol. É só transformar mol em grama. 1 mol de cloreto equivale a 35,5 gramas por mol. Então, 0,1533 mols vai dizer que eu tenho naquela amostra inicial 5,44 gramas por litro. Dúvidas? Aparentemente nenhuma, né? Beleza. Vou continuar. O exercício 4, eu coloquei aqui sobre curvas de titulação. Tá? O que é que ele pede? Ele pede o seguinte: calcule a variação de PAG, ou seja, menos log da concentração de AG+, entre 1% antes e 1% depois do ponto de equivalência. Considerando a titulação de 25 ml de uma solução de nitrato de prata 0,1, com a solução equimolar, ou seja, a mesma concentração, equivalente, né, de cloreto de sódio. Para que serve isso aqui? É justamente para a gente ver aquela variação ali nas proximidades do ponto de equivalência, 1% antes, 1% depois, tá? Então, a primeira coisa, ele me deu qual era a solução de nitrato de prata, né, e disse qual era o volume total da titulação. Então, o número de mols de HNO3 envolvidos totalmente na titulação vai ser 2,5 milimol por litro. Por que eu coloquei milimol? Porque eu usei o volume aqui em ml, tá? Então, a gente sabe que no ponto de equivalência, o número de mols de NaCl que vai ser adicionado para reagir com esse nitrato de prata é igual ao número de mols de nitrato de prata, que a gente acabou de calcular, que a reação é de 1 para 1, 2,5 milimolar.
Para isso, agora, sabendo do milimolar, e eu sei que milimolar é volume em ml vezes concentração, como ele tinha me dito que a concentração do NaCl era a mesma, eu posso descobrir qual é o volume de NaCl lá no ponto de equivalência. 25 ml. Estou fazendo isso aqui só para mostrar a vocês essas possibilidades de cálculo. Nesse caso, eu nem precisava calcular, porque ele tinha me dito que era a mesma concentração. Mas se fosse, por exemplo, como no exercício anterior, que a concentração é diferente, então eu posso calcular qual era o volume de NaCl que ia ser utilizado lá no ponto de equivalência. E para que eu preciso saber disso, meu povo? Porque ele pediu para eu calcular 1% antes, 1% depois. Então, se eu sei qual é o volume total, eu posso calcular quanto é que é o volume que é 1% antes e o volume que é 1% depois. 1% de 25 ml é isso aqui, ó. 0,02500. Tá? Então, ó, o volume vai ser os 25 ml de Professora, HNO3, diz. por que que tá em milimol? Se é 1% do volume. Isso, né? Porque eu botei aqui, ó. O número de mols do Ag+, é igual a 1% do número de mols do HNO3 inicial. É isso que que eu estou calculando. Eu não estou calculando o volume aqui, ó. 1% antes do ponto de equivalência. Eu peguei número de mols. Número de mols de Ag+, igual 1% do número de mols de HNO3 inicial. Por que 1%? Porque eu fui titulando. Ele foi precipitando, só está faltando 1% para chegar lá no ponto de equivalência. Tá? Então, 1% antes do ponto de equivalência, eu posso afirmar isso aqui, que o número de mols de íons prata, nesse momento aqui, porque ele pediu, ó, variação de pH, é o que sobrou, é 1% do total. Então, como a gente está usando tudo em ml, eu achei 0,025 milimolar, ou milimol, certo? Certo, professora, eu entendi. Pronto. Aí, ó, para saber qual é o volume. Volume vai ser 25 ml é o total, mais 99%. Por que é 99% de Cl? Alguém sabe me dizer? Não é o Cl que vai precipitando essa prata aqui? Faltando só 1%. Então, já precipitei quanto? 99. 99. Tá quase igual àquela música do Wesley Safadão, né? É 99% anjo, né? Tá faltando aquele 1% aqui, ó. Então, 99% do volume total do NaCl. Então, o volume total dentro do Erlenmeyer é os 25 ml que eu tinha colocado inicialmente de prata, mais o tanto de NaCl que eu adicionei. Vai dar, ó, 49,75. Então, percebam, qual vai ser a concentração de prata? Eu já descobri aqui o número de milimols e agora descobri o volume total dentro do Erlenmeyer. Então, a concentração vai ser mol dividido por volume. Achei aqui, ó, qual é a concentração de prata 1% antes do ponto de equivalência. Para saber o pH, é só colocar o menos log desse valor. Achei pH 3,30. Entenderam esse volume aí? O volume total dentro do Erlenmeyer, como é que eu encontrei? Professora, eu entendi, só que Hum, eu fico na dúvida sobre esse pH, sobre o que ele significa exatamente. isso. O que que ele significa? P é menos log, certo? É só para eu poder aplicar no gráfico. Na realidade, eu quero saber qual é a concentração de Ag+ no meio. Só que as concentrações desses íons olha, são muito baixas, 5,02 vezes 10 a menos 4. Então, para eu fazer um gráfico com esses valores, ia ficar muito ruim. Então, aplica-se o antilogaritmo menos log da concentração de Ag+, menos log desse valor, e acho esse valor no número inteiro, ó, 3,30. É muito mais fácil eu plotar um gráfico com um valor, ó, em 49,75 ml, o ponto é 3,3, do que em 49,75 ml, o ponto é 5,02 vezes 10 a menos 4. Eu ia ter que fazer a ordenada do Y, né, com uma subdivisão tão pequena, para poder colocar valores desse tipo aqui, que ia ficar muito difícil eu construir esse gráfico.
Tá? Esse pH é só igual como se fosse o pH. A concentração daquele íon em solução aplicada ao logaritmo. Isso aqui é o tanto de prata que ainda não precipitou 1% antes do ponto de equivalência. Em termos de pH, 3,30. Para que eu quero saber isso? É justamente para ver se essa reação, lá nas proximidades do ponto de equivalência, vai haver um grande salto que facilita a localização do ponto de equivalência. Quando a gente for ver 1% depois, a gente vai ver a diferença de pH, tá? Que é o próximo slide. Ó, o raciocínio é o mesmo, 1% depois. Tá? Então, vou calcular qual é o volume de cloreto e tal, e vou chegar que o pH é 6,44. Observe, anteriormente era 3,30. Ele saiu. Anteriormente, o volume era 49,75. Agora, o volume é 50,25. Isso quer dizer que eu adicionei meio ml. Por conta de meio ml, o pH saiu de 3,30 para 6,44. São 3,1 unidades. Como é no logaritmo, base 10, significa o quê? Que 3,1 unidades a gente multiplica por 10. Significa que a concentração de prata variou 31 vezes. Diminuiu, né? O pH aumentou, significa que a concentração de prata diminuiu. Por conta de meio ml, houve uma diminuição de 31 vezes a concentração da prata. É isso que garante que esse sistema aqui, essa reação, lá no ponto de equivalência, ou nas proximidades dele, vai dar aquele grande salto, aquele pescoção que tem na curva. E isso é importante para que a gente possa escolher um indicador ou as concentrações, né, que a gente vai utilizar no sistema de maneira adequada para garantir que realmente haja uma diferenciação e o nosso olho consiga perceber a mudança de cor. Porque o problema todinho nos métodos clássicos se situa no fato de que a percepção do final da reação tem que ser feita com os nossos sentidos, com os nossos olhos. Se essa variação de concentração, ao invés de ser 31 vezes, fosse só 0,5 vezes, haveria sim uma mudança de cor, mas o nosso olho não conseguiria perceber. Eu precisaria de um aparelho para perceber essa mudança de cor. Então, eu preciso garantir que ali perto do ponto de equivalência haja uma variação muito grande de concentração no meio, para que a mudança de cor seja severa o suficiente para estimular o meu olho e eu consiga perceber e fechar a torneirinha. Entendeu qual é a questão aí? Qual é o X da questão? Entendi, professora. Beleza, vamos ver o que é que tem mais aqui. Tem um outro exercício para falar lá do sistema de precipitação fracionada, que é a teoria que se utiliza lá no método de Mohr, quando eu uso o cromato de potássio como indicador e sei que ele só pode precipitar depois que todo o meu analito precipitar. Eu fiz aqui uma similaridade, só que usando dois sais, ó. 40 ml de uma mistura contendo 0,0502 de iodeto de potássio e 0,05 mol por litro, né? 0,0502 mol por litro de iodeto de potássio e 0,05 mol por litro de KCl. Então, eu tenho dois ânions aqui, ó, precipitáveis pelo mesmo cátion, que no caso é a prata. Eu tenho o iodeto e tenho o cloreto. Estavam os dois misturados lá. 40 ml com esses dois misturados. Não me disse quanto era de cada um, só disse qual era a concentração de cada um. Foram titulados com a GNO3 0,0845. Então, ele pede, calcule a concentração de prata no ponto de equivalência correspondente à titulação do iodeto em separado. E demonstre que para a concentração de prata, íon prata, né, calculada no item A, ocorre precipitação de cloreto. Então, ó, primeira coisa, ele já está me dizendo que eu vou conseguir, ou teórico, ou vou tentar, né, não sei,
titular separadamente o iodeto de prata e o cloreto de prata. Está me dizendo que o iodeto vai ser primeiro. Pelo menos ele está pedindo para eu calcular o ponto de equivalência correspondente ao iodeto e que quando chegar nesse ponto de equivalência, eu mostre, né, se ocorre precipitação do cloreto. Então, está dizendo que não vou conseguir separar muito bem. Vamos ver se é isso mesmo. Então, primeira coisa. O iodeto de prata, né, que existir, né, o iodeto que existir lá no ponto de equivalência vai ser proveniente exatamente do equilíbrio químico entre o AgI precipitado e o AgI em solução. Esse equilíbrio químico dos precipitados, que é o equilíbrio químico heterogêneo, porque eu tenho o sólido, o AgI precipitado no fundo, e a solução sobrenadante acima, a solução saturada. Então, há ali um equilíbrio químico entre Ag mais e menos AgI. Né? O Ag mais e menos que estão lá disponíveis se ligam, formam AgI, na mesma razão, o AgI que está precipitado se quebra e forma Ag mais e menos. Há um equilíbrio químico, regido pelo KPS. Então, olha só, no ponto de equivalência, eu sei que o número de mols de Ag é igual ao número de mols de iodeto. Eu sei qual é a concentração de iodeto, tá? Então, vamos lá. Sei qual é o KPS. Como os dois são de 1 para 1, eu posso dizer que a concentração de iodeto, nesse equilíbrio, é igual à concentração de prata. Para eu descobrir a concentração de prata, eu vou escrever tudo em função do íon prata. Então, KPS vai ser prata ao quadrado, e eu descubro que a concentração de prata, depois que eu precipitei todo o AgI, ou seja, no ponto de equivalência do AgI, é 1,2 vezes 10 a menos 8, né? Foi o que ele pediu. Calcule a concentração de prata no ponto de equivalência correspondente à titulação do iodeto em separado. Então, já descobri aqui a concentração do íon prata, tá? No ponto de equivalência. Vale, tá certo? Vamos para o item B. O item B, ele diz o seguinte. Agora que eu quero voltar, ele não vai voltar. Oh, meu pai. Espera aí, só um minutinho. O item B, ele diz o seguinte. Deixa eu voltar para cá. Ele pede que a gente demonstre que para a concentração de Ag calculada no item A, está aqui a concentração, 1,2 vezes 10 a menos 8, ocorre precipitação de cloreto. Ele deu aqui o valor do KPS, né, do AgI e do AgCl. Então, se o quociente, isso aqui é uma afirmação, tá? Se o quociente da reação for superior ao KPS, observar-se-á a precipitação, tá? Se o quociente da reação, ou seja, AgI dividido por AgCl, né? Se for superior ao KPS, a gente vai ver precipitação. Vamos ver lá. Precisamos, portanto, conhecer qual é a concentração de cloreto, que é diferente da inicial. Por que é diferente da inicial? Quando eu comecei a adicionar AgNO3 no meio, o volume total dentro do Erlenmeyer variou. Como o Cl até então não estava reagindo com ninguém, que só a prata que estava reagindo era só com o iodeto, esse Cl foi ficando lá no meio, né? E o volume total foi modificando. Isso faz com que a concentração varie. Então, vamos lá. Precisamos, portanto, conhecer qual é a concentração de cloreto, que é diferente da inicial, devido à variação do volume provocado pela adição de AgNO3 até a completa precipitação do iodeto. Esse volume é calculado da seguinte forma. Então, vamos lá. Qual foi o volume lá no ponto de equivalência do iodeto? Justamente para a gente saber quanto que a gente adicionou de AgNO3, porque a gente já sabia que inicialmente tinha 40 ml da mistura lá de AgI, ou de KI e KCl. Então, volume de Ag+, vezes a concentração de Ag+, ou seja, N, né, de Ag+, é igual a N de iodeto. Então, o volume de Ag+, vezes a concentração que foi dada lá no enunciado do problema, é igual a 40 ml, que era o total da solução que a gente tinha inicialmente, vezes a concentração do iodeto. Então, achei qual é o volume que eu adicionei de prata lá. Então, o volume total é 40, que eu tinha inicialmente da amostra, mais o tanto que eu adicionei de prata.
Então, esse é o volume total. Para saber a nova concentração de cloreto, já que houve uma diluição, porque aumentou o volume total, eu vou ter C1V1, CI, né? C inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. 0,05 é a concentração inicial lá do cloreto, ó, vezes o volume inicial, que era aquela amostra de 40, é igual a concentração final vezes o volume final, que foi o que eu tinha inicial, mais o que eu adicionei de prata. Então, eu descubro qual é a concentração final de cloreto no meio e vou ver aquele tal daquele quociente. Ó. Nesse momento, o quociente da reação será AG vezes CL, que é igual a KPS, né, 1,8 vezes 10. É a concentração de prata que a gente calculou, né, no item anterior, 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes a concentração de cloreto, vai ser igual a 3,76 vezes 10 a menos 10. Se esse valor for maior do que o KPS, então ocorre precipitação, porque basta igualar o KPS para já começar a precipitar. Então, se for maior do que o KPS, é que precipita mesmo, ó. Comparando esse número com o KPS é 1,2 vezes 10 a menos 10. Mesma ordem de grandeza, mas é um valor um pouquinho maior do que o KPS. Isso quer dizer que vai haver precipitação de cloreto. O que é que significa dizer isso? Que para essa mistura eu não consigo separar de maneira eficiente o iodeto do cloreto. Eu até precipito, eu até titulo, mas eu não posso dizer que aquele volume lá que eu gastei na titulação de iodeto foi para precipitar só iodeto. O cloreto deve ter ido junto, se não todo, pelo menos uma parte, porque a concentração de cloreto que sobrou no meio, né, multiplicada pela concentração de prata que tem lá no meio, nesse ponto de equivalência, é maior do que o KPS. Então, há sim precipitação de cloreto nessa análise. Entendido? Ou não? Consegui entender, professora, esse final. Só tem tu, nessa aula, Não, professora, tá cheia de gente. Só tu que tem coragem de falar, É a líder da sala, Não, sou líder não. Beleza, você já deve ter visto aí, naquela hora que eu errei, que esse é o último slide, né? Aí, com isso aí, a gente termina a parte de volumetria de precipitação. Eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês se divertirem no recesso, tá? Sobre as volumetrias de neutralização e de precipitação. Agora, eu queria que a gente tivesse aula quinta-feira que vem. Eu sei que é dia 23 e tal, né? Que o recesso começa dia 23, mas a gente podia começar o recesso se despedindo com uma aulazinha sobre gravimetria. Aí, quando a gente voltar, a gente fica faltando ver só a parte de oxidação e redução, a gente deixa para quando voltar do recesso. O que é que vocês me dizem? Para mim não tem problema, professora. Tem não? E para os outros? Olha, cadê? Saí 2 vezes sem querer. Ó, o pessoal já está saindo. Ninguém disse se vem ou se não vem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar a aula. Se chegar aqui e tiver quórum, a gente tem aula. Se não tiver quórum, aí a gente se vê depois do recesso. Tá bom? Pode ser, Rebeca? Beleza. Então, eu vou encerrar agora e vou colocar ali para parar de gravar. Daqui para amanhã, eu corrijo aqui aquele 5,27 que está digitado errado. E baixo o vídeo e coloco lá no YouTube, tá? Lá no canal do YouTube, gente, tem umas aulas de Química Analítica 2, porque em 2020.1 eu fiquei com a parte teórica dessa disciplina. Então, tem umas aulas lá. Apesar de ser da teoria, mas como a teoria se relaciona com a prática, tem alguns cálculos que subsidiam essa parte da prática. Se vocês quiserem olhar, procura lá. Geralmente, esses vídeos relativos a essas disciplinas, eles começam com QA2, né? QA e I. Então, QA e I, ele vai trazer os vídeos que tem lá sobre Analítica 2. Tá bom?
Então, eu agradeço a presença de Tá vocês certo. novamente. E a gente se vê quinta-feira. Gabriela, passa o e-mail para mim, tá? Que é para eu ver lá com o Matheus, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Bom fim de semana para vocês, tá? Beijão. Deixa eu ir lá parar de gravar.